Olá, eu sou a professora Silvana e a aula de hoje é sobre racionalização de denominadores. No final dessa aula, não esqueça de compartilhar com seus amigos, de curtir e de se inscrever, tá ok? Vamos lá? Racionalização de denominadores. Transforma uma fração com denominador irracional em uma fração equivalente com denominador racional. Exemplo. 2 raiz de 3. Essa raiz de 3 que está aqui no denominador, ela é irracional. Ou seja, eu não consigo tirar ela de dentro da raiz. Não tem nenhum número que eu multiplique por ele mesmo que vai ficar ao quadrado aqui. Para poder tirar de dentro da raiz, que o índice daqui é 2. Então, como é que eu vou tirar esse radical aqui da raiz, esse radical do denominador? Eu vou multiplicar por um outro número, uma outra raiz, que se for eliminar a raiz, tá? Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, que eu tenho 2 raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3. Mantenho o radical, repito aqui o meu índice, 3 vezes 3, 9, ou 3 ao quadrado, né? O que eu fiz aqui? Repeti a base e somei os expoentes. Vou até botar aqui aos pouquinhos para vocês entenderem. Isso aqui é a mesma coisa que 3 com expoente 1 vezes 3 com expoente 1. Isso vai ficar o quê? 2 raiz de 3 sobre raiz quadrada. Repito a base e somo os expoentes, tá? Agora, eu posso eliminar essa raiz. Expoentes iguais, eu elimino e tiro esse 3 de dentro da raiz. Resposta, 2 raiz de 3 sobre 3. Pronto. A raiz que era irracional, né? O denominador aqui que era irracional, com a raiz de 3, passou para o número normal. Tirei a raiz, eliminei a raiz. Aqui eu tenho 6 raiz cúbica de 2. 2 eu não tenho como tirar do radicando, tá? Por quê? 2 é menor, eu não tenho nenhum número elevado a 2 para tirar do radicando. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Se eu fizer o que eu fiz em cima, apenas pegar essa mesma raiz aqui, o que vai acontecer? Se eu fizer isso, olha, aí eu vou somar, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 eu não consigo eliminar 4 para sair de dentro de uma raiz cúbica. Adiantaria se fosse raiz quadrada. Mas nesse caso aqui não vai adiantar. Qual é o número que eu tenho que botar aqui no meu expoente que somado com esse vai dar 3? Aqui é como se eu tivesse 1. Todo número que não tem expoente aparente é 1. Qual é o número que eu tenho que botar aqui para que eu possa eliminar com esse 3 aqui? 2 ao quadrado. Por quê? Porque eu vou repetir as minhas bases aqui, né? O meu radicando. E aqui vai ficar 1 mais 2, 3. Repito a base, somo os expoentes. E em cima, o mesmo que eu coloquei embaixo, o mesmo que eu colocar em cima. Agora eu vou resolver. 6 raiz cúbica de 4 sobre, repito o radical, repito o índice, repito meu radicando e somo os expoentes. Multiplicação, eu posso repetir o radical e somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Aqui eu já posso agora simplificar os expoentes. Então, vai ficar 6 raiz cúbica de 4 sobre 2. Posso simplificar aqui, ó, dividir 6 por 2. A minha resposta será 3 raiz cúbica de 4. Vamos ver mais exercícios? Bem, aqui eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 4. 4 em um número com expoente para ficar mais fácil, tá? Então, eu fiquei, em vez de 4, botei 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. Agora sim, 3. Eu já tenho 2.
Por quem eu vou multiplicar? Raiz cúbica de 2. Qual é o número que está faltando aqui para chegar a 3? O 1. Ou o próprio 2. Não precisa nem colocar o 1. Então, raiz cúbica de 2. O radicando aqui de dentro da raiz, tá ok? Então, uma vez raiz de 3 sobre 2 é igual a raiz de 3 sobre 2. Raiz cúbica de 2. Sobre, vou repetir aqui o meu radical. Raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2, que aqui é como se fosse 1. Raiz cúbica de 2 sobre. Aqui eu repito a base e somos expoentes. Simplifiquei. Resposta, raiz cúbica de 2 sobre 2. Tá ok? Então, o que eu fiz? Consegui tirar o meu número de dentro do meu radical. O meu objetivo é tirar aqui de dentro, tá? Um outro exemplo, aqui eu tenho, na verdade, uma soma de raízes. Os radicais, os índices dos radicais são iguais, mas os radicandos não são. Como é que eu posso resolver isso? Aqui, o meu conjugado, na verdade, vão ser as duas raízes, tá? Para eu poder tirar. Então, eu vou fazer 5, aí vou multiplicar aqui, raiz de 5 menos raiz de 3. Que eu vou botar também, raiz de 5 menos raiz de 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque na hora que eu multiplicar, eu vou ter a propriedade da soma pela diferença, que vai me dar como resposta o quadrado. Isso aqui tem lá em produtos notáveis. Quando eu faço essa multiplicação, eu boto o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? E em cima eu vou aplicar a propriedade distributiva, olha, uma multiplicação, 5 raiz de 5 menos 5 raiz de 3. Aqui eu já posso eliminar, tá? Tirar da raiz, vai ficar 5 menos 3. Então, vai ficar 5 raiz de 5 menos 5 raiz de 3 sobre 5 menos 3. Resposta final, 5 raiz de 5 menos 5 raiz de 3 sobre 2, tá? Esse é o resultado. Bem, agora relembrando, o que eu fiz aqui? Eu tinha duas raízes, uma soma de raízes, raiz de 5 mais raiz de 3. E eu queria eliminar essas raízes. O que eu fiz? Usei a propriedade do produto da soma pela diferença, que tem lá em produtos notáveis. O que isso me diz? Quando eu tenho A mais B multiplicado por A menos B, a minha resposta é A2 menos B2. Então, ou seja, eu tinha que multiplicar por alguém ao contrário do que eu tinha aqui. Aqui eu tinha A mais B, no caso, 5 mais 3, as raízes. Eu multipliquei, o meu conjugado foi raiz de 5 menos raiz de 3. A minha intenção era chegar nisso aqui, ó. 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, para eu poder tirar da raiz. E em cima, o que eu multiplico embaixo, eu também multiplico no numerador. Eu fiz aqui a propriedade distributiva, tá? Multipliquei o 5 vezes raiz de 5 menos o 5 vezes raiz de 3. Aqui, depois que eu fiz a propriedade, eu apenas fui e eliminei, tá? O expoente com o índice. Esse expoente é como se ele estivesse aqui dentro. Nós vimos na propriedade das raízes que sempre que o número está elevado aqui do lado de fora, eu posso colocar ele aqui do lado de dentro, tá? Tem uma aula sobre isso, vou deixar lá na descrição para vocês acompanharem direitinho.
Aqui eu tenho 5 raiz de 5 menos 5 raiz de 3. Eu não posso fazer a subtração dessas raízes porque são diferentes, tá? Eu só posso somar ou subtrair raízes se elas tiverem o mesmo índice, tá? E o mesmo número aqui embaixo, dentro da raiz. Nesse caso aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 3. São números diferentes. Não posso subtrair, vai ficar assim mesmo a resposta. E o denominador eu subtraí. 5 menos 3, 2. Essa é a minha resposta final. Bem, aqui eu tenho um exercício bem parecido com o anterior. 2 sobre raiz de 3 menos raiz de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu fiz antes. Eu vou tentar multiplicar aqui as minhas raízes, raiz de 3 menos raiz de 2, eu vou multiplicar o raiz de 3 mais raiz de 2. Para quê? Para cair naquela propriedade da multiplicação da soma pela diferença é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, eu fiz isso para quê? Para poder eliminar essas raízes, porque a gente não pode ter raiz no denominador, tá? A gente tem que tirar. E em cima, vou multiplicar também. Qual é o meu conjugado? Raiz de 3 mais raiz de 2. Agora que eu já fiz isso, eu vou direto para a minha propriedade. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu vou usar a propriedade distributiva. É o 2 vezes o primeiro mais o 2 vezes o segundo. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. Aqui embaixo eu já posso simplificar. Por quê? Porque tem uma propriedade que me diz que esse 2 que está aqui em cima, e levando tudo, ele vem aqui para cima do 3. Esse aqui vem aqui para cima do 2. Mas para evitar de ficar fazendo uma coisa muito longa, eu já cortei direto com índice. Depois dele estar aqui, eu cortaria com índice, tá? Já estou cortando direto. Então, vai ficar 3 menos 2. E lá em cima, 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. 3 menos 2 é 1. Então, ficou 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 2. E eu eliminei, tá, as minhas raízes. É o 3 menos 2 vai dar 1. 1 no denominador, não precisa colocar, tá ok? Eu tenho 4 sobre raiz sétima de 6 elevado a 5. A quinta potência. Aqui eu tenho que multiplicar, para eu poder tirar a minha raiz do denominador, eu tenho que multiplicar por um outro número que vai conseguir tirar da raiz sétima. Aqui eu tenho 6 à quinta. Então, eu vou repetir aqui. Primeiro, por quem eu vou multiplicar? Quem eu tenho que botar aqui no meu expoente para eu poder ter 7? Eu tenho 5. Quanto está faltando para eu ter 7? Faltando 2. Então, tá? Eu vou somar os meus expoentes. E em cima, quem é o meu expoente do denominador? Então, aqui eu vou simplesmente multiplicar. Vai ficar 4 sétima de 6 ao quadrado. Aqui, eu vou repetir o meu índice, repito o meu radicando e vou somar os meus expoentes. 5 mais 2, 7. A multiplicação de raízes. Repito o radicando e somo os expoentes. Por que eu fiz isso? Para agora eu poder simplificar e tirar o 6 dentro da raiz. Então, vai ficar 4 raiz sétima de 6 ao quadrado sobre 6. Tá ok? Aqui eu vou deixar assim mesmo, não vou desenvolver. Poderia aqui fazer 36 e tentar tirar alguma coisa, mas a intenção aqui é só mostrar como é que a gente faz para eliminar de dentro de uma raiz, dentro de um denominador, a raiz, tá? Como é que eu tiro o número da raiz quando ele está no denominador. Aqui eu tenho 5 raiz de 3 sobre 2 raiz de 7. Então, o que eu vou fazer? Então, aqui vai bastar eu multiplicar
O 2 eu vou repetir, ele não precisa entrar no meu conjugado, tá? Vai ficar 2 raiz de 7. Basta que eu bote o 7 puro. Por quê? Aqui é como se fosse 1. Então, quanto falta para chegar ao 2? O 1. Então, fica 1 em cada. Repito, aqui e somo os expoentes. Vai dar 7 raiz de 2, tá? E em cima, eu tenho 5 raiz de 3, que vai ser multiplicado por raiz de 7. Raiz sétima, raiz quadrada de 7, desculpa. Bem, então agora só vou multiplicar. Vai ficar, quando eu tenho multiplicação de raízes, basta que eu tenha o mesmo índice. Mesmo os números sendo diferentes aqui dentro, não tem problema. Basta que o índice seja igual. Aqui é índice 2, aqui é índice 2, tá? Radicando sendo diferente aqui não tem problema. Então, vai ficar 5, 3 vezes 7, 21. Raiz de 21. Ok? Na soma e na subtração eu não posso fazer isso, tá? Para eu somar ou subtrair, além do índice igual, eu também tenho que ter o radicando igual. Mas para multiplicar não, basta o índice igual e eu posso fazer a multiplicação direto. E aqui embaixo, então ficou 2, raiz de 7, 1 mais 1, 2 ao quadrado, tá? Por que eu fiz isso? Para eu poder agora simplificar e tirar o 7 de dentro da raiz. Então, ficou 5 raiz de 21 sobre 2 vezes 7. O 7 saiu da raiz. Então, vai ficar 5 raiz de 21 sobre 14. Parar por aqui, ok? Bem, espero que vocês tenham entendido essa aula. Para vocês entenderem perfeitamente, vocês têm que ter uma noção de produtos notáveis, de multiplicação entre raízes. Eu tenho esses vídeos lá na descrição, se vocês quiserem, dê uma assistida para vocês entenderem melhor, ok?